Olá, hoje vamos dar uma olhada mais a fundo nas ideias de Daisaku Ikeda. O foco principal é a proposta de paz dele de 1988, sabe? Aquela compreensão cultural e desarmamento, os blocos de construção da paz mundial. Exato. E a gente tem aqui alguns trechos biográficos sobre ele e a Sokagakkai International, a SGI, e, claro, a proposta em si. Isso. E a nossa ideia aqui é, assim, tentar entender a visão dele para a paz no momento que era super crucial, né? O finalzinho da Guerra Fria. Vamos falar de desarmamento, claro, mas também muito do papel do intercâmbio cultural, que para ele era chave, e dessa ideia de cidadania global que começava a surgir. Então, vamos lá. O contexto de 88 era um tempo, assim, de um certo otimismo, mas com cautela, né? O Tratado INF tinha acabado de ser assinado no fim de 87, entre EUA e União Soviética. E Queda viu isso como um raio brilhante de esperança. Foi a expressão dele. É interessante que ele notou até as citações, né? Reagan citando Tolstói, Gorbachev citando Emerson. Ele achou que isso talvez mostrasse uma mudança de mentalidade, algo além da diplomacia de sempre. Sim, e aí entra o ponto que, para mim, é fascinante no Ikeda. Ele não focava só no desarmamento em si, quer dizer, era importante, óbvio, mas ele batia muito na tecla do intercâmbio cultural e educacional como a base real, sabe? O fundamento da paz. Ah, então não era só tipo, vamos desarmar e aí a cultura vem depois? Não, não. Para ele, a compreensão mútua vinha antes. Era o pré-requisito. E ele vivia isso, né? A SGI já estava em 115 países na época. E ele mesmo viajava, encontrava líderes. E criou a Universidade Soka, a Associação Mignon de Concertos, tudo focado em conectar pessoas, em criar esses laços diretos. E tinha método para isso, né? Não era só boa vontade, ele falava em princípios claros, reciprocidade, igualdade. Gradualismo também. Exatamente, e ele alertava muito contra impor cultura, sabe? Citava até erros do próprio Japão na Ásia, na Coreia, Sudeste Asiático, falou da síndrome japonesa do número um, talvez uma cutucada no orgulho econômico da época que podia levar à indiferença. Essa do gradualismo é legal. Ele usou uma metáfora do Toynbee, né? Sobre a luz se difratando num prisma para explicar como a cultura é absorvida aos poucos. E tudo isso se liga a uma crítica maior que ele fazia à civilização moderna, especialmente a europeia. Citando Paul Valéry, ele apontava essa busca meio obsessiva por máximos. Máximo poder, máximo lucro, tipo uma ganância institucionalizada. É por aí. E citou também um economista, R. Maman, sobre a expansão ser o motor de um sistema que, beleza, combate a fome, mas muitas vezes esmaga a qualidade de vida, a humanidade das pessoas. Ele via a necessidade de restaurar uma plena humanidade. Interessante essa crítica. E ele via aquele momento, fim do século XX, como uma chance de transformação grande, tipo uma segunda era axial. Ele usou essa expressão do Jaspers. O que sim é isso? A era axial original para Jaspers foi aquele período antigo onde surgiram Buda, Confúcio, Sócrates, pensadores que mudaram tudo. E Queda achava que a ameaça nuclear, por ser global, estava forçando a gente a dar um salto parecido. Tipo, pensar além do nosso país? Exato. Desenvolver uma consciência da humanidade como um todo. E isso entrava em choque direto com a ideia antiga de soberania absoluta do Estado, né? Faz sentido. E isso levou ele a propor coisas práticas, imagino. Com certeza. Ele olhou para o Tratado INF, com aquelas verificações mútuas, e viu ali um sinal de que a soberania já não era tão intocável assim. Aí ele propôs 1988 ser o Ano Internacional do Desarmamento para começar uma década da paz e do desarmamento. Ambicioso. Muito. E mais, uma Declaração Universal de Renúncia à Guerra, seguida de tratados obrigatórios, lembrou até do Pacto Kellogg-Briand de 1928. E também uma década de educação para a cidadania mundial, Cidadania mundial? com direitos específicos. Sim, baseada numa Carta dos Cidadãos do Mundo, incluindo direitos que a gente chama de terceira geração. Direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável, à paz. Coisas coletivas. Então, resumindo a visão dele em 88, era um chamado forte mesmo, né? Acreditando muito na força das pessoas, das ONGs, para empurrar a paz.
usando a ONU e outros mecanismos, mas vindo de baixo para cima. Perfeito. E a mensagem final dele na proposta é essa: pode ter muita turbulência na superfície, mas lá no fundo existe uma corrente poderosa que é a vontade dos povos por um mundo sem guerra. E a SGI se colocava ali ao lado do povo. Olha, para a gente pensar aqui no final, o mundo mudou demais desde 88, né? Fim da Guerra Fria, mas vieram outros conflitos, crise climática, tudo conectado digitalmente. Como será que esses princípios do Ikeda, intercâmbio com igualdade, gradualismo, questionar a soberania absoluta para o bem maior, poderiam ajudar a gente a lidar com os desafios de hoje, hein? Fica aí a reflexão.